E hoje estamos aqui na Praça Multi-Eventos, na Marcha da Maconha. Vamos lá, qual é seu nome? Pastor Manuel, como conhecimento que o jornalista deu como pastor da maconha, estamos aqui protestando e querendo dar alegria. Um jovem, para ele fumar sua maconha, sem ser perseguido, sem ser morto. Você não tem tomado um chá de maconha? Um chá de maconha é o melhor fortificante para qualquer cidadão dar. Terra, você pode dar a sua criança. E tem tanta gente blasfemando da planta e não estão se escapando. Quando você chama uma pessoa de maconheiro ele é. Quando você chama uma pessoa de bandido ele escapa. Aí você fica xingando, que nós já sabemos que essa planta foi presa por racismo. Pra você xingar o seu próximo, só foi mal disso. Eu sou servo do Senhor, também faço parte da congregação de Jesus Cristo dos Humildes, cada dia buscando o nosso direito, né, meus amados irmãos, para nós estar nessa geração, fazendo uso da erva legalizado, né, livremente. Também tem as perseguições, né, meus amados irmãos, estamos aqui para anunciar coisas grandes e firmes que muitos não sabem. E é isso aí, meus amados irmãos, somos uma família dos humildes, que estamos aqui para anunciar coisas grandes e firmes que muitos não sabem. Estamos aqui fazendo uso da erva também, como uso medicinal, e uso religioso também, meus amados irmãos. O que você acha da legalização da maconha no Brasil, já que você é a favor? O que você pode falar sobre isso? Sou a favor sobre a legalização da cannabis, da erva, da verdinha, como uso medicinal, que muitas pessoas estão sofrendo com câncer, epilepsia, diabetes, muitas enfermidades também, dores crônicas. E a cannabis, ela serve para isso, meus amados irmãos, para você dormir bem e comer bem. Meu nome é irmão Lucas Batista, servo da Igreja Jesus Cristo dos Humildes. E estamos aqui na 8ª Marcha da Maconha, se concentrando aqui no Marcos dos Corais para marchar em legalização da nossa plantinha, pois o Pai Criador nos tem chamado nesta geração para representar o mundo religioso desta planta que ainda as pessoas não estão conhecendo pelo engano, aleluia, do príncipe das trevas, que tem enganado a todos com muitas mentiras, pois ele lançou a verdade e prosperou e proibiu o contínuo sacrifício, como Daniel falou em sua profecia. Mas hoje estamos aqui para marchar, legalizar já, pois quem planta não compra. E estamos aqui em favor aos que estão encarcerados por esta erva que foi retirada do jardim, para que eu e você estejamos aguardando ao Pai, sossegado, como está escrito em Mateus 12:20, não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e em seu nome os gentis esperarão. O morrão que fumega, que é a brasa viva do altar, que purificou os lábios de Isaías, servo do Senhor, e nesta geração tem nos purificado também, para estar adorando ao Pai em espírito e em verdade, oferecendo a Ele o louvor. Aleluia, estamos aqui marchando em benefício à nossa verdinha, pois bem-aventurado é aqueles que têm... A paz do Senhor Jesus. Hoje são 3 de novembro de 2024. A pergunta é a seguinte: qual a igreja que entrará no céu? Ou quem será recebido por Jesus, que está à destra de Deus, e quando ele vier para arrebatar a sua igreja? A Bíblia diz, Paulo diz, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E juntos subiremos com o Senhor. E obviamente, Jesus, o Filho, vai apresentar a igreja dele a Deus. Mas a pergunta é, irmãos, diante de tantas informações, diante de tantas confusões, diante de tantos descaminhos, diante de tantos desvios, meu Deus, nos socorra, quem entrará nos céus? Uma coisa sabemos, ele virá. Uma coisa sabemos, esse mundo aqui terá fim. Uma coisa sabemos, todos haverão de comparecer perante o tribunal divino. Mas conforme todo mundo se acha no direito de abrir uma igreja, todo mundo se acha no direito de pregar a palavra de Deus, todo mundo se acha no direito de defender aquilo que acredita e buscar respaldo na palavra de Deus. Mas a pergunta novamente é: quem entrará nos céus? João capítulo 10, versículo 9 em diante, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ninguém engana Jesus. A porta é Ele, o caminho é Ele, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus, já que Deus estava nele, se não for por Jesus. Existem muitos pregadores, muitos arranjadores, que podem citar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para justificar os seus métodos, os seus interesses, as suas manias e os seus objetivos. Mas qual a igreja entrará no céu? Você vê aí os cidadãos defendendo a maconha, glorificando, citando a Bíblia e falando com muita desenvoltura. Irmãos, é para confundir. E outra, estão defendendo ali uma coisa que você sabe que é totalmente condenável pela Bíblia, pela palavra, por Jesus, que é a porta. Mas existem muitos pregadores, denominados de pastores, que estão vivendo o falso evangelho. E a todo momento se sentem como senhores, ou senhor da verdade, querendo lhe conduzir pelo caminho que ele quer. Irmãos, se você analisar direitinho, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nessa atual gestão, tem trilhado por um caminho que não foi aquele caminho que Jesus deixou. E como conhecer? Primeiro, irmãos, Jesus, lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 3, ele diz o seguinte em diante: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos, e não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Você tem uma missão. Vamos ver se eu consigo interpretar aqui. Jesus deu uma missão a você. O seu objetivo é cumprir integralmente, assim como ele recebeu do Pai e cumpriu. Quando ele diz não leveis bolsas, para que bolsa, irmãos? Para dizimar, receber dízimo, receber ofertas, receber donativos e nem alforgens. Você não pode, irmãos, misturar, desequilibrar, desviar a missão. Você não poderia levar bolsa nem alforge. Se você for ver o que é alforge, era um saco rasgado no meio, amarrado nas duas pontas, onde você colocava, não é? Coisas, objetos, donativos, que você levava aqui no ombro ou botava sobre os animais. Então você, na missão do Evangelho, a gente pode traduzir que você não pode enriquecer, você não pode desviar o foco. Pastores aí ricos pedindo, cuidado, que já estão pedindo dízimo dobrado. Ora, irmãos, esse está fora do caminho, está fora da porta. E quem diz é a palavra de Deus. Nem sandálias. E a ninguém saudeis pelo caminho. Vá em frente, cumpra a sua missão. Tá entendendo? E depois que você cumprir fielmente a sua missão, então você pode fazer coisas desde que não sejam contra a palavra de Deus. Mas enquanto você estiver na sua missão, você deve cumprir aquilo que Jesus mandou. E em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Você tem que saudar com paz a todos. Indistintamente, imagina de igreja para igreja. Crentes que não saudam, crentes que são punidos. Irmãos, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Crentes que têm responsabilidade e liderança, punidos porque visitam outras igrejas. E aqui Jesus mandou ir de casa em casa. E você nem numa igreja pode... Irmãos, abre os olhos, irmãos. Que evangelho é esse modificado, alterado, adulterado? E as pessoas acreditando nesses homens que estão vivendo, pregando, ensinando esse novo evangelho que não é de Jesus Cristo. Vamos em frente. E ficai na mesma casa,
comendo e bebendo do que eles tiverem. Claro, porque você está numa missão, pois digno é o obreiro do seu salário. E muitos justificam isso aqui, essa passagem, para que recebam 300 mil, carro blindado, carros blindados, viagens para o exterior. Olha, é um evangelho falso, é um evangelho hipócrita, é um evangelho de fariseu. Ficai na mesma casa comendo e bebendo, não é pedindo donativos, não é pedindo dízimo, não é pedindo ofertas. Tá entendendo? O obreiro é digno do seu salário. A Bíblia não diz que trazei as ofertas lá no tabernáculo para que houvesse mantimento? Mantimento não são riquezas, não são luxos, não são propriedades. Aí diz mais assim: não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Agora, uma coisa muito importante: receberam a missão de Jesus, mas receberam um revestimento de poder, uma autoridade para que fossem identificados como servos, como enviados, como pregadores de boas novas, sem sinais, sem operação de maravilhas. Não pode dizer que tem aprovação de Deus, é engodo, é mentira. Diz assim: e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Quem não crerá se você chegar pregando e acontecer milagres? O evangelho que estão vivendo hoje é um evangelho falso. Estão orando para que Deus mate um irmão, estão orando para que Deus prenda um irmão, estão orando para que um irmão perca o trabalho, estão orando como prognosticadores, provocando, irmãos, a energia negativa do diabo sobre aquelas pessoas. Estão muito longe de Deus. Pregadores que assumem os púlpitos dessa igreja pedindo câncer na garganta, outros desejando que a língua apodreça na garganta, pregadores que beijam o seu ídolo, pregadores que dizem que é um enorme prazer envelhecer ao seu lado, meu pai, minha mãe. Estão enganando você, deixando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Evangelho é compromisso, evangelho é verdade, evangelho é coisa séria, evangelho é boa nova, evangelho é algo divino, é uma intervenção divina, é uma intervenção do trono de Deus que enviou Jesus, irmãos, à terra. E esses homens estão chamando para si, porque tem muitos que dizem até que vão empurrar, como é o caso do daqui de Pernambuco, o povo dentro dos céus. Eu diria, o sangue da nova aliança, o sangue de Jesus tem poder. Em Lucas, capítulo 10, ainda versículo 19, diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ainda, em Marcos capítulo 16, depois que Jesus ressuscitou e se apresentou às mulheres e depois aos discípulos, leiamos: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus, aquela direita que João viu, olhando para o livro, selado por dentro e por fora. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Deixa eu logo dizer, cooperando com eles o Senhor. Os daqui de Pernambuco são cooperadores do gestor presidente desviado. Irmãos, a coisa está muito séria. Te orienta, irmãos, pela palavra de Deus. Já estão pedindo, deixa eu responder mais uma vez, dízimos dobrados. Mas Jesus disse: não levai bolsas e nem alforjes. Esse evangelho é um evangelho de fariseu que lhe depena, arranca sua pele, toma suas riquezas, pede seu dinheiro, condiciona a salvação ao que você tem, ao que você doa. Irmãos, estão tirando Jesus de dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. E lá embaixo diz, no versículo
20. E eles pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Que sinais? Curar os enfermos, expulsando demônios, pegando em serpentes, bebendo coisas mortíferas sem morrer e impondo as mãos sobre os enfermos e curando. Me mostra qual é o milagre que esses fariseus, esses mercenários, porque veem as ovelhas e fogem. Eles estão de olho no seu dinheiro, nos seus bens, nas suas possibilidades. Irmãos, eu vou fazer um vídeo aqui específico para mostrar o quanto esse evangelho pregado hoje em dia está desviado dos princípios eternos projetados por Deus antes da consumação dos séculos. Então, a igreja da maconha é a igreja satânica, é a igreja do LGBT. Isso aí salta aos olhos. Mas na sua igreja, onde está se pregando o evangelho falso, onde tem uma severa, crucial e tremenda desunião contra as outras igrejas. Irmãos, a Bíblia diz que subiremos unidos ao encontro do Senhor. O gestor daqui não admite que você visite outra igreja, disciplina, suspende, chama de traidores, chama de endemoniados, chama de estrupadores. Qual é o evangelho, especificamente, igreja de Pernambuco, que você está vivendo? Eu não posso deixar de ler para você que encontramos no livro de Éfesos, capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quem comprou a igreja com sangue remidor vertido foi Jesus. Estão comprando a igreja, compraram uma falsa igreja e estão passando para filhos, com todos os poderes e todas as autoridades, falando de administração, de culto, de programas, de projetos, de planejamento, uma série de palavras, né, que não traduzem uma ação poderosa, transformadora, vivificadora do Espírito Santo de Deus. Há porque é gestão, há porque é administração, há porque é planejamento, há porque é supervisão, aonde? Cadê os sinais, cadê as maravilhas? Efésios capítulo 5, guarda bem no teu coração, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Somente Ele, e mais ninguém. Quem não entra pela porta como alguém que você conhece, que entrou comprando votos, a Bíblia chama de ladrão e salteador, destruidor, mercenário. Te cuida, irmãos, ou irmão, em nome de Jesus.